Oi, amigos! Hoje o assunto vai ser sobre as escolas aqui na Nova Zelândia e eu trouxe a minha mãe, que ela já está aqui há 4 anos, e tem meu irmãozinho, que ele veio com 5 anos e agora está com 9. Então, trouxe ela para fazer uma entrevista para ver como que funcionam as escolas aqui na Nova Zelândia. Então, mãe, pode se apresentar. Oi, meu nome é Fabiana, eu sou mãe da Maísa e do Emanuel. Eu fiz uma caixinha de pergunta no Instagram para as pessoas me perguntarem o que elas queriam saber das dúvidas das escolas aqui na Nova Zelândia. E eu trouxe aqui as perguntinhas. E a primeira pergunta é: como são os horários aqui de aula na Nova Zelândia? Eu vou responder essa pergunta, mas primeiro eu vou só lembrar que aqui na Nova Zelândia funciona parecido com o Brasil. Tem o kindergarten, que é onde as crianças são as menores de 5 anos de idade, elas podem ficar, e funciona dos horários parecidos com a escola intermediária. No caso, a escola do Emanuel é primária, né? Intermediária, depois vai para o high school, que é o segundo grau no Brasil. Mas todas elas funcionam no horário das 9 às 3 horas da tarde. Esses são os horários padrões. Lembrando que se você precisa deixar o filho antes das 9 na escola, porque muitas pessoas trabalham antes das 9 horas, tem que estar no trabalho, então eles precisam pagar um extra daí. Que daí tem o antes da escola, que é o before school, e tem o after school, que é depois da escola. Então esse é um programa daí que a escola oferece, mas é pago. Então você paga para você deixar sua criança lá a partir das 7 horas da manhã. Você pode deixar o filho e você paga 2 horas de manhã, antes das 9, e depois das 3 você também, às vezes as pessoas trabalham, e elas precisam buscar a criança só depois das 5 horas da tarde. Então também tem o programa After School, que é até as 5 horas da tarde. E dentro desse horário, das 9 horas, eu acho que é muito interessante. Eu, como mãe, quando eu vim, eu ficava assim, sem saber o que acontecia, né, na escola. Então, o que acontece na escola? A partir das 9 a criança entra na escola, dela tem o primeiro momento do estudo, e daí depois, 10 horas, 10 e meia da manhã, tem o morning tea, que é um lanchinho só, né? No caso, para nós, lanchinho, que seria só a criança come frutas. Eles incentivam muito as crianças terem uma alimentação saudável. Então, você pode encaminhar o lanche do seu filho, e tem algumas escolas aqui que elas têm subsídio do governo. A escola que o Emanuel tá não tem subsídio do governo, então nós temos que encaminhar o lanche. Então, você tem que mandar uma caixinha, um lunch box, onde tem o café da manhã, que é o café da manhã para nós, é o breakfast aqui, mas depois vai ter o morning tea, e ele come as frutas, um iogurte, e depois ele tem o lanche, que é, no caso, lunch é o almoço, né? Então, depois do morning tea, ele tem o horário do almoço, e o horário do almoço é 12h30. Então, eles têm meia hora para eles comerem, e eles têm mais meia hora para eles brincarem. Então, eles ficam 1 hora nesse intervalo. É importante também falar que o almoço aqui deles não é um almoço que nem lá no Brasil, né? Que nem nas escolas no Brasil, quando eu tava na escola, o nosso lanche da manhã era arroz, às vezes feijão, polenta. Aqui é um sanduichinho, né? Que a gente leva para ele, um bolinho, mais um snackzinho, né? E não comida mesmo. No nosso caso, nós almoçamos, quando o Emanuel chega, ele almoça, né? Então, ele almoça às 3 horas da tarde. A nossa rotina ele chega em casa, nós almoçamos, eu almoço às vezes mais cedo, dependendo do trabalho, né? Mas ele almoça a hora que ele chega, porque ele chega faminto. Porque o Emanuel não come comida fria lá na escola, né? Então, se eu fosse mandar comida fria para ele não iria comer. E ele come comida a hora que ele chega, ele almoça mesmo. Então, aqui eles têm essas escolas que são subsidiadas pelo governo, eles têm um almoço um pouquinho mais reforçado. Vem um frango empanado com pão, outro dia vem uma batata, um purezinho de batata com uma carne. Esses são os que vêm subsidiados pelo governo. Mas na escola que o Manuel tá, né, como eu falei, nós mandamos o lanche. Aí cada família leva o lanche conforme a sua cultura.
nós brasileiros, né? Então eu faço pro Emanuel sanduíche de atum, às vezes sanduíche de frango. Então sempre um lanche mais reforçado pro almoço dele. E ovos cozidos, tem famílias que levam, mas a maioria leva muitos vegetais, frutas, tem muitos indianos, chineses, filipinos, então comem bastante vegetais. E quando que começa o ano letivo e quando que são as férias? Então, o ano letivo, ele começa, é parecido com o ano letivo da nossa escola no Brasil. Ele começa em fevereiro e ele termina em dezembro. Sempre termina dia 15 de dezembro ou dia 17, dependendo quando é o último dia da semana, né? Sexta-feira. Então, dia 15, 17, já terminou dia 18, então, nos 3 anos que eu tô aqui, né? E a primeira semana de fevereiro começa. É interessante aqui é que eles não têm as férias igual a do Brasil. As crianças, você tem que se programar como pai e mãe para que você tenha alguém para cuidar do seu filho, né? Agora eu tenho a Maísa para me ajudar. Mas, obrigada. Aqui eles fazem da seguinte forma: 2 meses e meio de aula a partir de fevereiro, e daí tem umas férias de 2 semanas em abril, aí tem mais 2 meses e meio de aula, abril, maio, junho, aí em julho eles têm 2 semanas de férias, daí volta agosto, setembro, outubro, mais 2 meses e meio de aula, mais 2 semanas de férias, e termina em dezembro. Eles voltam e termina só em dezembro. Aí em dezembro eles ficam ao restante do dezembro, que dá uns 15 dias às vezes 12 dias, e janeiro inteiro, e eles voltam na primeira semana de fevereiro. Essa é a rotina do ano letivo aqui. Tem bastante férias, né? Se você for colocar o total. Tem bastante férias. Tem bastante férias. Né? E daí também para você tem conciliar com o seu trabalho, tudo, né? É difícil. Para nós, muitas vezes nós tivemos que pagar esse Holiday School, que é o programa de férias que tem para as pessoas que não podem ficar com os filhos em casa. No meu caso e do Hugo, a gente consegue se programar, porque o Hugo trabalha das 7 da manhã até as 3:30 da tarde, e eu trabalho das 4 horas às 9. Então o Emanuel, sempre tenho eu que levo o Emanuel, eu pego o Emanuel e depois o teu pai fica com ele. Em casa. E qual que é o modelo de aprendizagem e ensino aqui na Nova Zelândia? O modelo de aprendizagem, ele não é igual ao modelo do Brasil. Nós estávamos no Brasil antes de vir para cá, ele ficou 6 meses no primeiro ano, né? No caso, no Brasil, o primeiro ano dele, ele tinha 5 anos. Então, ele entrou no primeiro ano na escola. O Emanuel fez o jardim lá no Brasil e depois ele entrou no primeiro ano para ser alfabetizado. Quando ele estava começando a ser alfabetizado, nós viemos para Nova Zelândia. Então, lá na sala de aula do Emanuel, no Brasil, eu lembro bem que eram carteiras e as crianças ficavam sentadas uma atrás da outra. Nova Zelândia não funciona assim. Funciona com várias carteiras juntas. No caso, eles fazem como se fossem pequenas células. Então, cada célula tem 4 alunos no máximo, né? Então, ficam 4 crianças na mesma célula. Então, dentro da sala de aula tem várias células. Então, o Emanuel, ele tem mais 3 amiguinhos que sentam junto com ele. E eles desenvolvem a aprendizagem juntos, né? Então, um ajudando o outro. E a professora, ela, no caso, quem direciona toda essa aprendizagem. Quando nós chegamos aqui, o Emanuel, nós esperamos o visto ficar certinho para ele começar. Uma coisa importante, você não consegue matricular a criança se não tiver visto. Então tem que ter um visto de trabalho, isso você já deve ter falado, já falou no seu canal, né? Lembrando que ele ficou 1 mês sem estudar porque ele não tinha visto ainda para estudar, estava esperando, né? A imigração estava analisando ainda, né? E ele teve que ficar 1 mês. 1 mês e meio. Ele ficou e foi difícil, né? Primeiros 2 meses, 1 mês e meio. Mas, assim, quando chega o visto, você tem liberdade total para você colocar a criança aonde você mora. Você vai procurar uma escola perto da onde você mora. Então, é igual no Brasil nesse caso. E você faz uma adaptação para a criança. Então, o Emanuel, ele tinha 5 anos e ia fazer 6. E ele fez uma adaptação de 2 semanas. Você estava aqui com a gente? Sim. Foi que a gente ficava indo com ele. Acho que foi 1 mês de adaptação.
Então, toda quinta-feira nós íamos na escola e nós ficávamos na escola 2 horas. Ele ficava brincando com as crianças que já estavam na turma, então ele ficava junto. E no primeiro dia você podia ficar na sala, na segunda também, e depois a gente começou a ficar na sala dos professores. Então eles deixavam para os pais um espaço e nós ficávamos esperando ele nesses 2 primeiros meses de adaptação que ele ficou. E depois, eu lembro muito que no começo ele tinha mais tarefa de casa para trazer, mas eles mudaram o sistema aqui. Eles fazem a criança desenvolver todo o potencial dela dentro da sala de aula. E para casa, eles incentivam a leitura de livros. Então, no primeiro ano do Emanuel, ele fez só o 0, que foi 2 meses só, que é o pré no Brasil, seria o pré mais antigo, não tem mais pré no Brasil agora, né, o primeiro ano. No segundo ano do Emanuel, ele pulou essa alfabetização, mas normalmente ocorre a alfabetização daí. E ele pulou, ele já foi pro nível da idade dele, né, no caso. Eu lembro que eles mandavam muitos livros para ele ler, muitos livros, e ele desenvolvia todo o potencial dentro da sala de aula. No terceiro ano do Emanuel, ele começou a trazer mais exercícios para casa de matemática. E eram repetições de exercícios, repetição de menos, de mais, de multiplicação, bem repetido, repetição. Ele ficava ali e ele fazia essa tarefa lá na sala de aula e dele trazia para casa para terminar, quando ele não conseguia. Então, sempre tem uma pontuação. Então, quando a criança atingia o máximo, 100% de acerto, ele ia para um outro nível. Então, no terceiro ano é, assim, extremamente eles incentivam muito a você estudar na repetição da matemática. A experiência é como se fosse o Montessori, é um método de ensino que a criança aprende fazendo. Eles fazem isso bastante com as crianças aqui, elas aprendem muito fazendo. Leitura, ele sempre vem ainda, né? Porque eles têm um dia de biblioteca na escola. Então, nesse dia de biblioteca, eles ficam lá 1 hora dentro da biblioteca, vendo os livros, às vezes nem lê, mas só o fato deles estarem no ambiente da biblioteca, para eles se acostumarem com a leitura, os livros. E como é feito em células, os grupos, então eles sempre um ajuda o outro na leitura. Quando estava lendo, não sabia, perguntava, né? E para o Emanuel no começo foi difícil, porque ele não sabia falar inglês. Mas a professora foi muito querida, foi difícil para ele, mas toda criança tem extraordinário potencial que eles têm de aprendizagem. E a professora, às vezes, para conversar, ela usava o Google Tradutor, né? O Google Tradutor. E ainda mais pelo Emanuel, né? Que o Emanuel não para de falar, então... Ele não se importava também, se não falava certo. Não. Eu lembro quando a gente ia na escolinha com ele, que ele ia brincar, ele falava em português, a pessoa não entendia, aí ele só fazia assim com os ombrinhos e ia correr e brincar. Tipo, ele não ligava. Não. Então foi muito bom também, porque ele não é uma criança introvertida, né? Ele sempre foi extrovertido. Então isso ajudou muito ele a aprender o inglês. A professora uma vez falou pra mim, eu não sabia o que ele estava pedindo, ele estava pedindo pão, mas ela falando em inglês pra mim, né? E ele falava, can I have a pão? Can I have a pão? Can I have a bread? Can I have a pão? Porque ele estava aprendendo. Mas eles tiveram paciência. Então, quando a criança tem dificuldade, ela tem uma ajuda na escola mesmo. Eles dão... ela sai da sala de aula naquele período de 1 hora e ela fica exclusivamente com uma professora ajudando as crianças que são imigrantes aqui quando tem dificuldade. E daí o Emanuel, ano passado, a professora já mandou uma carta para nós dizendo o Emanuel não precisa mais sair da sala de aula, ele já está totalmente adaptado. Mas no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, que no caso agora vai ser o 4º ano que nós estamos aqui, vai fechar em agosto, né, o 4º ano. Então, nesse ano, o Emanuel não precisa mais sair da sala de aula para ter esse reforço. Já tá bem que vizinho, né? Até nos gostos. Mas eles ajudam a criança. Então, você que é mãe e tá pensando, de repente, né, em migrar, eles dão uma ajuda para a criança, para ela se adaptar. Outra situação também que a avaliação deles é bem interessante. Eu até tenho um boletim do Emanuel, não sei se conseguem ver, né?
Então, esse boletim do Emanuel foi de julho de 2022. E tenho também de dezembro de 2022, mas eu peguei esse de julho. E na avaliação eles têm o boletim, eles dão o boletim da criança, que ela é diferente. E na primeira página tem a reflexão da criança do que ela aprendeu no ano. Então é interessante que a criança fala o que ela aprendeu. E daí ele colocou um pequeno texto do que ele aprendeu, a impressão dele. Nesse ano de 2022 eles tiveram uma vasta viagem aí. Eles viajaram por todos os países, inclusive eu fiz uma palestra para as crianças na escola sobre o Brasil. Em outra oportunidade você pode até mostrar, né? Colocar se eles quiserem ver. Só não coloca os erros de inglês que eu tive. E aí aqui nessa parte de dentro é onde a professora ela coloca os comentários gerais da criança. Então é totalmente diferente do Brasil. Se a criança, a linguagem oral da criança, tem sobre o estudante, o professor, aí tem a escrita da criança, a leitura e a matemática. São esses 3 focos que eles ensinam bem, mas dentro dos 3 focos, eles falam sobre ciências, falam sobre o inglês, falam sobre a história, os países. Inclusive, hoje de manhã ele falou sobre o corpo humano, né? Sim. Que ele aprendeu ontem sobre os órgãos do corpo, o que cada órgão faz. Ele veio falando em inglês todos os órgãos que ele aprendeu, que a professora falou sobre uma experiência dela com o pai dela, que teve um problema no rim, e ela explicou para as crianças o que é essa doença. Então foi bem interessante. É bem bacana. Eu acho muito, muito interessante como eles avaliam as crianças aqui. E como que são as estruturas, assim, das escolas aqui também? É um pouco diferente com as do Brasil? Como que são? Aqui no Brasil, a experiência que eu tenho, você estudou ainda numa escola particular, teve uma época que você estudou na escola particular, o segundo grau você fez em unidade de escola pública, mas o Emanuel, ele estava num jardim que era meio a meio, particular e subsidiado pela prefeitura no início. No Brasil tem as diferenças das estruturas da escola. Então, aqui, as escolas, elas são bem estruturadas. Elas têm a biblioteca dentro, com vários livros. Elas têm um parquinho maravilhoso, parque todo equipado, com todos os brinquedos são bem seguros. Bem até no seguros. chão, né? Eles têm, Sim. Eu não sei como se chama. É uma borracha no chão para, se por acaso a criança tem uma queda do brinquedo, ela cai na borracha, ela não cai no cimento. Tem campo de futebol, rugby, que eles usam esse campo para rugby, futebol. Muitos brinquedos na grama, eles também têm bastante brinquedos na grama. E as salas de aula são, como eu falei, são células, né? Não são carteiras uma atrás da outra, até o intermediário, que é o Emanuel, no caso agora, que ele vai terminar o primeiro grau, que seria no Brasil, né? Ano que vem. E a questão de quadros para os professores escrever, tem? Tem lousa, tem giz também, mas tem muita interatividade tecnológica. Todas as mesas, essas 4 mesinhas, elas têm entrada para colocar fone de ouvido, para tablet, gaveta embaixo para guardar o material da criança. A criança não leva, você manda o material e ela não traz para casa o material. A mochila da criança vai com o lanche para a escola e a água. Às vezes um livro que está retornando para a biblioteca ou está vindo para cá, ou uma informação para os pais, né? Mas a material fica todo na escola. E existe muito bullying nas escolas aqui? Como que foi a experiência do Emanuel? Ele sofreu algum bullying também? O Emanuel, ele nunca falou de bullying ali, eles respeitam muito, inclusive tem as regras da escola. Hoje ele estava falando sobre as regras para nós. E não, de forma alguma, não é aceitável bullying aqui. Mas é lógico que existe. Inclusive, o Emanuel conversou com a gente, ele comenta, né? A gente pega só os comentários com os outros amiguinhos sobre o bullying, mas daí no high school. Não é muito na primeira infância, né? No caso, mais no high school. E isso a gente não sabe, a gente vai saber quando o Emanuel estiver lá. Daqui a um tempo. E como que funciona para colocar as crianças na escola, né? Qual que é o documento, né, pra gente que é imigrante para conseguir colocar a criança na escola? Sempre vai precisar do visto.
Se não tiver visto, como eu falei, não existe a possibilidade de colocar a criança na escola. Ela não vai estudar. Ele também tem que se cadastrar numa clínica, num GP, que é um médico da família. Então tem que ter você tem que fazer a tradução. Eu tive que fazer a tradução da carteira do Emanuel de vacinação e tem que ver se ele tem todas as imunizações que ele necessárias para o país. Inclusive eles falaram que nós temos até mais do que necessário, né? Nossa, vocês têm muita imunização. Eles pediram isso. Então o visto, né? O visto em papel tem que imprimir o visto com os documentos o passaporte, o visto. O médico faz uma avaliação da criança, né? O Emanuel passou por uma avaliação e todos os documentos. Porque quando nós aplicamos o visto, já existe um documento avaliando a saúde da criança. Então nós fizemos, antes de vir para cá, nós fizemos uma bateria de exames para emigrar para Nova Zelândia. Você tem que fazer uma bateria de exames quando você quer solicitar um visto de trabalho. Estudante também, mas turista não precisa fazer essa bateria de exames. E quais que são as curiosidades aqui das escolas da Nova Zelândia? O que você pode falar assim pra gente? A curiosidade é que eles vivem com várias nacionalidades. Isso é incrível. Emanuel tem amigo chinês, amigo de Camboja, Kiwi, Malásia, filipino, da Malásia, filipino, da Alemanha, tem holandês. Então, ele tem amigo de várias localidades, né, de várias regiões. E isso é muito interessante. A cultura, o que ele vê indiano, ele tem amigo indiano, inclusive tem uma criança que ela usa um turbante na sala, e direto ele é um menino que usa um turbante. E eles convivem como se não fosse nada diferente. Para eles é assim, normal. Todos iguais, né? Todos iguais. E eles incentivam um ao outro. Isso é muito interessante dentro do ensino fundamental. Eles incentivam muito a criança. É muito interessante quando a gente foi nos jogos de esporte que eles fazem, um sempre está incentivando o outro. Tem a competição normal, mas eles sempre se incentivam. Também, como que foi para vocês, né? Pra gente, na verdade, né? Mas falando você como mãe, a questão da criança ser independente, né? Que no Brasil a gente tinha aquele autocuidado, né? Com a criança, de segurança, né? De segurar na mão, levar até a sala e tudo. E aqui, quando a gente chegou, a gente viu que era bem diferente, né? E teve esse choque, assim. Como que foi? Como que foi pra você? É diferente, mas a gente, como é muito forte em nós essa cultura, a gente ainda mantém, né, essa coisa de você levar a criança no primeiro ano, no segundo ano, eu levava o Emanuel até a sala de aula. Já no terceiro ano, não, né? Então, eles dão essa liberdade para os pais. Mas foi bem interessante que nós andávamos na rua e tinha criança indo sozinha para a escola. Mais nova que o Emanuel, às vezes. Que morava próximo e indo sozinho para a escola. Tem criança que pega um ônibus sozinho também. Mas aqui não pode, de forma alguma, deixar a criança sozinha em casa. E se a criança, até os 15 anos de idade, a criança não pode ficar sozinha em casa. Ela pode andar na rua sozinha, pode pegar ônibus, mas em casa ela não pode ficar sozinha. E também, mais uma curiosidade, é da questão da dança haka, né? Porque na escola do Manu eu já vi que tem, mas como que funciona? Que idade que eles começam? Essa é uma situação que antigamente não tinha tanto. Uma amiga minha estava comentando comigo. Mas agora eles estão dando muito mais valor, muito mais estudos sobre a cultura maori. Então, na escola, o Emanuel tem que aprender algumas palavras. Inclusive, no kindergarten já, as crianças aprendem algumas palavras. E o Emanuel, quando ele chega na sala de aula, não é good morning, né? Eles falam Kiora, morena, Kiora. Kiora é olá, né? E morena é bom dia. Bom dia.
Então, eles sempre falam esse tipo de linguagem maori para as crianças estarem acostumadas. Inclusive, tem várias crianças maoris na sala de aula do Emanuel e ele tem muita amizade com elas também. A questão do haka já começa desde cedo. Então, todo ano que vem, que é o último ano do Emanuel, ele vai estar aprendendo o haka na escola, porque eles dançam no final do ano como despedida da escola, dançam haka para eles irem para outra escola. É muito forte isso. Ele vai aprender ano que vem. E como que é a adaptação aqui da criança na escola, criança imigrante? A gente até comentou que eles fazem essa adaptação da criança ficar 2 meses, né, indo mais cedo. Depois, quando ela começa a ficar mais velha, né, eles fazem todo o trabalho, né, de incentivando a criança conhecer melhor, ver se está entendendo bem direitinho o inglês. Até no começo, o Emanuel, ele queria muito se envolver com as crianças, conversar, brincar. E o Emanuel, ele é brasileiro, né? Aí ele abraçava e a professora chamou a gente e ela falou, olha, pede para ele não abraçar tanto, porque eles não ficam se abraçando o tempo todo. Mas o Emanuel é brasileiro, né? Então... Agora ele tá meio a meio, né? Do jeitinho que ele tá. Mas quando nós voltamos agora do Brasil, quando nós chegamos na escola, os amigos todos foram correndo, gritando e abraçaram ele e até chorou, sabe? Então foi popularzinho, né? Foi bem emocionante. Eles, amen, amen, que eles chamam ele de amen. O Emanuel é o amen, Manu, não é? E ele queria muito se sentir aceito, né? Ele gosta disso. Então, de madrugada, às vezes ele acordava. Ele acordou umas 2 vezes só. E ele, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender inglês. Então, até causou um pouquinho de ansiedade nele. A gente teve que trabalhar isso com ele. Ele ficou ansioso porque ele estava querendo muito falar para ter amiguinhos, para ter amigos, para brincar. Mas brincar, criança brinca. Não precisa falar, eles brincam. Só que ele já estava naquele momento que ele queria entender, queria conversar mais, né, com as crianças. E a gente trabalhou isso nele. Então tem que tomar esse cuidado daí, né? Na adaptação pode ser um pouquinho de pressão para a criança. Então você tem que cuidar bem. Eu lembro também quando ele começou a ir pra escola sozinho, que teve um dia que eu fui buscar ele e ele falou, mana, eu hoje quase fiz xixi na calça. É mesmo? Porque ele não sabia falar. Nossa, como sabia, tipo, eu quero ir no banheiro. E daí eu não sabia falar. Ai, que dó. Aí eu corri e fui. Porque ele tentava falar pra professora e não conseguia. E ele apurado, assim. Tadinho. Daí ela com certeza... uns perrenguezinhos, né, no começo, mas agora ele sabe mais inglês que português, né? Então, tipo... Passa. Valeu a pena. Se eu fosse escrever, é que eu não escrevi para lembrar cada perrengue que o Emanuel passou e nós também, né? Até hoje a gente passa ainda, né? Mas vale a pena, Ele tá tendo uma educação, experiência diferente, tá falando 2 línguas. Uma coisa interessante, a professora incentiva a manter a língua materna. Alguns pais vêm para cá, alguns brasileiros, e param de falar português com a criança. Mas a professora mostrou um artigo científico falando sobre isso. Incentive teu filho a falar sempre português em casa. Porque teve um momento que eu não estava conseguindo me comunicar com o Emanuel. Que o Emanuel estava perdendo o português e o inglês estava muito, muito forte. Daí eu comecei, meu Deus, eu não consigo me comunicar em inglês com ele, porque é diferente. Não é a mesma coisa. Eu tava com dificuldade, eu fui falar com ela. E ela assim, não, continue falando português, é muito importante ele aprender muito bem o português, porque no futuro isso vai fazer diferença, né? A criança, ela tem o lado do cérebro que está trabalhando bastante também. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistir o vídeo. Se tiver mais alguma pergunta, manda aqui pra gente que a gente responde. E obrigada, mãe, também, né, por vir aqui e aparecer no meu vídeo e responder também as perguntas das pessoas. Tá bom. Estamos aí. Se tiver alguma dúvida, manda pra ela me pergunta. E ela responde. Então tá bom. Beijo. Tchau.